Graça e paz, amados. Embora a ansiedade muitos tratem como sendo um problema orgânico, nós queremos tratá-la do ponto de vista espiritual e gravei um primeiro vídeo que eu sugiro que você assista sobre o mesmo tema, ansiedade, baseado em Lucas 12 com a passagem paralela de Mateus 6, usando as palavras de Jesus, examinando as palavras e os ensinos de Jesus. Hoje, dando sequência, nós estaremos também falando sobre ansiedade, mas abordando uma passagem muito conhecida do apóstolo Paulo, quando ele escreve aos cristãos da cidade de Filipos. E eu convido você a acompanhar comigo, então, a leitura de 2 versículos que estão em Filipenses, no capítulo 4, os versículos de número 6 e 7. Acompanhe comigo essa leitura. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Nós temos aqui, então, uma passagem bíblica bastante instrutiva que nos ensina a combater a ansiedade através da oração e alcançar, então, a paz de Deus, que é realmente aquilo que Deus deseja para nós. É dentro dessa perspectiva que nós estaremos comentando neste momento. Antes disso, nós gostaríamos de falar a respeito desse problema da ansiedade. Ela é um excesso de preocupação, não apenas uma preocupação, porque a Bíblia não condena uma preocupação legítima, aquela responsabilidade nossa de nos preocuparmos com algumas coisas importantes, e Deus nos deu essa capacidade, inclusive, de nos deslocarmos para o futuro, no pensamento, e podemos, então, antever algumas situações e traçarmos algumas metas, planos e diretrizes. Mas quando essa preocupação ela se torna excessiva, então ela se torna de uma certa forma pecaminosa, porque é um olhar, digamos, ateu, no sentido de que eu vejo o futuro e ele me assusta ou me causa algum medo ou me deixa desconfortável, uma vez que às vezes eu estou me vendo excessivamente lá no futuro, mas estou me vendo sozinho, não estou considerando ali que Deus está comigo, estou ignorando às vezes naquele momento a sabedoria, a onisciência e a onipotência de Deus. Quando falamos da sabedoria de Deus, estamos dizendo que Deus ele é sábio e que Ele sabe e conhece os melhores métodos para resolver qualquer situação. Ele tem a melhor solução, Ele conhece os melhores caminhos. Quando falamos da onisciência de Deus, nós estamos tratando dos atributos de Deus, entre eles a onipresença. Deus está presente em todos os lugares, e por Ele estar presente em todos os lugares, Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Mas de nada adiantaria Deus estar presente em todos os lugares, saber todas as coisas, conhecer todas as coisas, se Ele não pudesse fazer nada. No entanto, a Bíblia declara também que Ele é onipotente, ou seja, Deus é todo-poderoso, e essa expressão está na palavra de Deus mais de 300 vezes, dizendo que Deus é todo-poderoso. Então Ele pode realmente nos ajudar em qualquer situação, e Ele tem o melhor caminho, a melhor solução. Então essa ansiedade, essa preocupação excessiva com o futuro, e nós colocamos no outro vídeo que ansiedade é excesso de futuro, estresse é excesso de presente e depressão é excesso de passado. Então essa preocupação excessiva, ela é de uma certa forma danosa, porque ela acaba sendo uma brecha ou um gatilho para a entrada de outros vícios ou até enfermidades. Ela também é uma preocupação inútil, porque a pastora Joyce Meyer, quando ela comenta sobre o assunto, ela compara a ansiedade a uma cadeira de balanço que te mantém ocupado o tempo todo, mas você não sai do lugar, não te leva a lugar nenhum. Então,
a ansiedade ela não faz sentido para o cristão sobretudo. E o apóstolo Paulo, exatamente antes dele introduzir aqui essa palavra aos cristãos de Filipos, ele chega a comentar de pessoas aqui em Filipenses 3, nos versos 19 e 20, ele fala da nossa dupla cidadania, somos cidadãos da terra, cidadãos também dos céus, e ele chega a dizer dos cidadãos que são só cidadãos dessa terra e que só se preocupam com as coisas desse mundo, com aquilo que vai comer, com aquilo que vai vestir. Ele está dizendo aqui, você pode ler Filipenses 3,19, ele chega a dizer que essas pessoas são inimigas da cruz de Cristo, no sentido de que elas ignoram, né, as coisas espirituais e a cruz realmente do Senhor Jesus. Eu vou fazer uma abordagem rápida sobre isso, porque é muito lindo e muito interessante falar sobre isso. E Paulo está dizendo essa dupla cidadania, que de fato nós nos preocupamos e nos importamos com as coisas deste mundo, mas ele está lembrando também que a nossa pátria não está aqui. Filipenses 3,19 fala, nossa pátria está nos céus. Então nós temos essa dupla cidadania, estamos com os pés na terra, mas com a nossa mente, o nosso olhar nos céus. E ele fala onde Cristo Jesus vai transformar esse corpo da humilhação num corpo glorioso, num corpo de glória. Por que corpo da humilhação? Porque é exatamente esse corpo aqui, que é o corpo que nos traz tantas limitações, né? As contingências, as limitações desse corpo. É esse corpo que sente fome, é esse corpo que tem dor de dente, dor de cabeça, indisposição com esse calor, né? Recentemente tem feito muito calor, esse incômodo, tantas coisas, nós nos preocupamos em alimentar esse corpo, investir esse corpo, é ele que gera todas essas coisas, nessas dificuldades aí. E Paulo está lembrando então que Deus, que o Senhor, por meio do Senhor Jesus Cristo, nós então teremos um corpo glorioso como do Senhor Jesus. E eu quero fazer uma breve entrada aqui na cristologia de Paulo, que é muito importante, que não posso falar de Filipenses sem fazer essa menção de que Paulo faz a respeito do Senhor Jesus, né? E ele diz que o Senhor Jesus, ele também teve esse corpo da humilhação. Na verdade, o Senhor Jesus, ele foi humilhado primeiramente ao deixar a sua glória e se fazer homem, a chamada encarnação. Então foi humilhação para ele entrar na nossa história, que ele também não poderia nos salvar estando fora da nossa história. Então ele entra na nossa história também com o corpo humano e ao mesmo tempo também ele é mais humilhado ainda quando ele é insultado e quando eles cospem nele, batem nele, coroa de espinhos e toda aquela sessão, né, de tortura, judiaram dele tanto ali num julgamento injusto, ali ele é humilhado e ele é mais humilhado ainda quando crucificado, pregado em uma cruz, que era na verdade uma morte para malfeitores, né, ou chamado pessoas malditas, e a Bíblia diz que Cristo se fez maldito por nós, porque ele não teve pecado, mas ali ele carregou sobre si os nossos pecados, conforme Isaías 53 fala que ele foi moído pelas nossas transgressões. Então o Senhor Jesus experimentou também esse corpo da humilhação, onde ele sentiu cansaço, enquanto aqui no mundo sentiu sede, sentiu cansaço, fome, né? E todos esses sofrimentos que ele passou aqui. Ao mesmo tempo, ali na cruz e na sua morte, o Senhor Jesus também, ele alcançou agora um outro estágio, a sua vitória. Ainda antes dele morrer na cruz, uma das últimas palavras, o Senhor Jesus disse, está consumado. Foi um grito de vitória, onde ele estava dizendo, olha, aqui está completa a obra da redenção da humanidade. Coisa maravilhosa, é um grito, é um brado de vitória. Ali o Senhor Jesus havia satisfeito, enquanto homem, representando a mim e a você, ele estava satisfazendo toda a ira, né? Bebeu o cálice da ira de Deus contra o pecado. Porque Deus é misericórdia, mas Deus também é justiça, e o pecado não é algo que mereça um prêmio, ele merece castigo, e ali o castigo que é para vir sobre mim e sobre você, o Senhor Jesus tomou sobre ele. Mas na cruz ali, então, ele satisfez toda a justiça divina, e aí ali nós alcançamos o perdão. O Senhor Jesus venceu ali então o pecado, o mundo, o diabo, a carne, e o Senhor Jesus também ali
depois de morrer, ele ressuscitou. Foi um outro passo agora na vitória dele. E no terceiro passo final da maior vitória do Senhor Jesus foi quando, após ele sofrer toda a humilhação que ele sofreu, quando ele chegou nos céus. A Bíblia diz, está aqui em Filipenses 2, que o Pai o exaltou sobre todas as coisas, lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre em todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então é muito interessante pensar sobre isso, é dentro desse contexto que o apóstolo Paulo está falando, lembrando que o Senhor Jesus, enquanto no corpo da humilhação, um corpo igual ao meu e o seu, ele sentiu dores, cansaço, tudo o que nós sentimos. Mas depois, no seu corpo glorioso, quando ele ressuscitou, ele se encontrou com os discípulos e a Bíblia diz que aqueles discípulos estavam com as portas fechadas e Jesus apareceu no meio deles. Jesus não precisou bater na porta, não precisou tocar a campainha, não precisou telefonar, não precisou fazer nada. Ele já apareceu no meio deles porque era um corpo glorioso, livre dessas limitações e contingências do seu corpo físico. Então, é esse corpo que nós teremos um dia com a graça e misericórdia do Senhor. Mas é dentro dessa perspectiva que o apóstolo Paulo aborda a questão da ansiedade, falando aos cristãos de Filipos, e ele diz aqui em Filipenses 4:6, ele já começa dizendo: não andeis ansiosos. Então, como não andar ansioso? Ele agora vai dizer como não andar ansioso. Ele vai dar o maior antídoto contra a ansiedade. Ele diz: em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graça. Então o apóstolo Paulo diz para não andar ansioso, e a receita é a oração. A oração, maior antídoto contra a ansiedade. Que maravilhoso isso, né? Fiquem conhecidas diante de Deus as vossas petições, ou seja, aquilo que está incomodando o seu coração, aquilo que está tirando a sua paz, porque a ansiedade ela não resolve o problema de amanhã, ela só serve para tirar a paz de hoje. E isso nós devemos colocar diante do Senhor. Aqui nos lembra aquela passagem de Mateus 6,6, quando Jesus fala: olha, entra para o seu quarto, fecha a porta, né? Se fosse nos dias de hoje, ele diria: desligue o celular, né? E ora ao Pai que te vê em secreto, e o Pai vai te recompensar. Então, essa oração, esse momento quando nós oramos e colocamos para Deus aquilo que está inquietando a nossa alma, é um momento onde nós também vamos encontrar ali a paz de Deus. E é o que o Senhor Jesus orienta, está lá também em Tiago 5,13. Está entre vós alguém aflito? Faça oração. E se alegre, cante louvores. Então, o conselho para quem está aflito, para quem está, digamos, desesperado, embora crente não desespera, crente espera. Aquele que crê, ele espera no Senhor. Então, o conselho é orar. E a palavra de Deus aqui, Paulo está aconselhando exatamente isso, para aqueles cristãos não ficarem ansiosos, mas tudo que estivesse incomodando eles, ali preocupando excessivamente, que eles pudessem colocar diante de Deus em oração, porque a ansiedade também tem a ver com fardo, quando nós estamos entregando ao Senhor um fardo, aquilo que está pesando sobre os nossos ombros. E aí ele fala também dessa súplica. E súplica, a oração é o que nós fazemos de uma forma mais comum, mas a súplica é algo quando estamos um pouco mais, vamos dizer, agitados, estamos algo que está realmente nos incomodando muito e tirando aquela paz nossa. Então ele fala com súplica. Isso nos lembra também Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então Deus quer que nós peçamos a Ele, que nós clamemos a Ele, para que Ele possa também nos atender com alegria. O Senhor tem poder para resolver aquelas situações as quais nós não temos controle e que estão, de fato, tirando a nossa paz
E Deus não quer que nós vivamos assim. O Senhor não planejou para que vivêssemos assim. Não devemos ser guiados pelas nossas preocupações e ansiedades, e sim pelos sonhos, pelos planos de Deus, pela paz do Senhor guiando a nossa vida. Então, essa oração é muito importante. Eu me lembro de uma irmã chamada Wanda, esposa do Gilmar, foi uma ovelha, até hoje no meu coração é minha ovelha, e um dia no culto de oração ela pediu e falou com os irmãos: irmãos, eu quero que os irmãos me ajudem a agradecer, porque amanhã eu vou fazer o teste para a carteira de motorista e eu vou lá buscar a minha carteira. Ela ainda usou a expressão: eu não vou tirar. Ela falou: tirar é para quando a pessoa não quer dar, mas eu vou buscar, porque eu já orei, tenho orado, e eu creio que o Senhor vai me dar e já me deu essa carteira. E graças a Deus ela realmente foi aprovada, foi uma bênção e foi também um testemunho poderoso que fortaleceu a fé dos irmãos. Eu me lembro também uma vez, em 2017, precisávamos tirar um visto para ir para os Estados Unidos, né? Embora indo com a maioria de forma ilegal. Nós compramos passagem como quem vai para Disney, mas a ideia é de ficar por lá. Então nós fomos até o consulado para tirar os vistos, e eu lembro que eu estava orando sobre esse assunto, sobre essa questão, e no dia de irmos até o consulado no Rio de Janeiro, eu levantei mais cedo e me ajoelhei na sala da minha casa e eu falei com Deus assim, falei: Deus, eu estou aqui para pedir ao Senhor esse visto para viajarmos para o exterior. Eu estou orando ao Senhor porque o meu visto, ou o nosso visto aqui, não sai lá do consulado no Rio de Janeiro. O nosso visto, o meu visto, sai aqui, na minha sala, porque se o Senhor me conceder o visto, qualquer um que me atender lá vai automaticamente liberar. Mas se o Senhor não conceder, qualquer um lá vai me barrar. Porque havia, irmãos, uma conversa: um atendente albeiro é mais difícil, todo esse tipo de conversa, esses mas eu falei com Deus: é o Senhor, porque de fato é o Senhor que coordena e comanda tudo. E eu falei: se o Senhor também me negar, eu vou ficar e te adorar do mesmo jeito, vou ficar contente, vou agradecer ao Senhor. Se o Senhor autorizar, eu vou entender que o Senhor está concedendo a bênção da viagem. E se o Senhor negar, eu sei que é um livramento, é alguma situação, e eu vou te glorificar do mesmo jeito. Eu terminei de orar e me assentei, fui ler um trecho da Bíblia, ou menos um versículo ali, e não é uma coincidência, é uma cristocidência. Eu abri ali em Mateus 7,7, onde está escrito: pedi, dá-se-vos-á, buscai, encontrarei, batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, ao que busca encontra, e ao que bate abrir-se-lhe-á. E eu firmei esse versículo na minha mente. Viajamos, chegamos lá, fizemos a entrevista, fomos aprovados, tudo tranquilo, e logo em seguida, então, também chamei a família para agradecermos a Deus. Eu não fiquei pensando em outras coisas, mas eu me concentrei na palavra de Deus ali, tomei posse desse versículo, ficou no meu coração e o Senhor nos abençoou. Então foi uma súplica, foi mais uma experiência em oração e o Senhor nos concedeu uma grande vitória e eu fiquei 2 anos na cidade de Fort Myers, ali na Flórida, e foi uma bênção, uma experiência muito grande, maravilhosa na minha vida. Bom, esse é um outro capítulo. Aqui então o apóstolo Paulo está nos orientando para estarmos colocando toda a ansiedade, tudo que está inquietando o nosso coração, todo medo, todo temor, colocar diante do Senhor, e diz também com ações de graças. Isso é muito importante. Não apenas lembrar de pedir, não apenas suplicar, mas sobretudo também estarmos agradecendo a Deus. Jesus curou 10 leprosos, só um voltou para agradecer. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5, se não me engano, verso 18: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Essa gratidão é muito importante, porque ela também aumenta a nossa fé à medida em que agradecemos, entendendo que o Senhor está respondendo às nossas orações. Ora, se todo dia pela manhã você orou e pediu a Deus a bênção sobre aquele dia, e no final do dia você está vivo e tudo correu, vamos dizer, entre aspas, normal,
É motivo para agradecer a Deus. No mundo cheio de desgraças, violências, tragédias, e o Senhor te guardou, já é um motivo grande para você, de novo, agora orar, agradecendo a Deus por aquele dia, as situações e as vitórias que o Senhor concedeu naquele dia. E aí eu quero aproveitar e fazer aqui também um comentário aqui, que não posso deixar de fazer. O apóstolo Paulo aqui em Filipenses, essa carta, essa epístola aos Filipenses é chamada de Epístola da Alegria. E o apóstolo Paulo estava preso em Roma quando ele escreveu essa epístola. Que interessante isso, né? Como que ele vai falar de não ser ansioso e como ele vai falar de alegria sendo que ele estava preso. Inclusive em Filipenses 4:4 ele diz: alegrai-vos, outra vez digo alegrai-vos no Senhor. A palavra alegria se repete muito aqui, porque o apóstolo Paulo ele tem essa gratidão, e ele também aqui, depois desse trecho que ele fala da ansiedade, ele tem um momento que ele vai dizer assim: olha, eu estou dizendo essas coisas para vocês estarem felizes. Eu não estou dizendo por causa da pobreza, mas eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Nós estudamos isso como sendo a teologia do contentamento, estar contente. Estar contente porque tem tudo, porque está tudo sob controle, que inclusive uma das dificuldades da pessoa ansiosa é exatamente porque também ela quer controlar tudo, e até no futuro lá já controlar tudo, quer manter tudo sob o controle, seria ótimo, mas não está, né, tudo nas nossas mãos. Isso é Deus é perfeito, nós não somos. E então o apóstolo Paulo ele fala: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele fala: eu aprendi a viver com muito recurso, mas eu também aprendi a viver com recursos modestos, e tudo posso naquele que me fortalece. E ele está então nos ensinando que a alegria e a paz ela vem exatamente desse senso de gratidão, dessa teologia do contentamento, de estar contente. Para os judeus, né, vemos na Bíblia muita palavra shalom, que não é uma palavra que tem um sentido de uma riqueza material. A palavra shalom na Bíblia é uma palavra que fala de paz, mas uma paz advinda não da riqueza material, mas de um conjunto de fatores como saúde e tantos fatores do bem-estar, que é um conjunto de fatores que está mais ligado não ao ter, mas ao ser. E em Cristo nós podemos ter ou sermos felizes, né? Como o apóstolo Paulo diz: olha, tudo posso naquele que me fortalece. E ele até usa uma expressão que muitas pessoas gostam de usar: o meu Deus, segundo a sua riqueza, né, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Podemos tomar posse, é uma promessa que chega até nós, mas na verdade, originalmente, o apóstolo Paulo está falando aos crentes de Filipos que, quando souberam que ele estava preso, enviaram uma oferta para ajudá-lo. E na verdade eles já tinham ajudado antes, eram crentes generosos. E então o apóstolo Paulo está falando: olha, meu Deus vai suprir, vai abençoar vocês e vai continuar prosperando vocês. Mas ele está tratando aqui então desse não estar ansioso, de estar contente em toda e qualquer situação, que é o que o Senhor quer que nós sejamos, sempre gratos a Deus. Alguém escreveu um livro: mude seu jeito de falar, mude sua vida. Então a murmuração, a reclamação e essa preocupação doentia, excessiva, ela acaba sendo destrutiva. Nós precisamos aprender a ser gratos, agradecer a Deus por todas as coisas, estar o tempo todo agradecendo: oh, meu Pai, obrigado por esse dia, obrigado pela saúde, até uma água que nós bebemos, né? Podemos agradecer a Deus. Quantas pessoas não têm uma água potável, um alimento, um teto? Há tantos motivos para agradecer, e é isso que o apóstolo Paulo está falando. Para combater a ansiedade, o maior antídoto é a oração. Quando gastamos um tempo, não é gastar, na verdade, é investir um tempo na oração, né, falando com o Senhor, compartilhando com Ele também as nossas lutas, aquilo que está agitando a nossa alma. Então nós entregamos ao Senhor, e quando nós entregamos ao Senhor, a paz vem como uma consequência. E aqui ele diz então, aqui em Filipenses 4:7, depois da oração, fala assim: e a paz
de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Olha, que coisa linda, né? A gente tem dificuldade em orar, irmãos. No geral, todos têm dificuldade de orar. Essa carne nossa, essa natureza pecaminosa, ela foge da oração. E hoje, eu diria que o inimigo tenta nos manter ocupados e distraídos, de tal forma que a gente não encontre tempo para orar. E tem um autor que diz o seguinte: se você não encontrar Deus pela manhã, dificilmente encontrará ao longo do dia, né? Então, eu conheço pessoas que já levantam assim, já vira de joelhos e já começa ali agradecendo e pedindo a Deus a bênção sobre esse dia. Então, aqui está falando a paz de Deus, ela guardará os vossos corações. A ideia de guardar aqui, essa palavra aqui no original, no grego, ela tem um sentido como um sentido militar, policial, como soldados que guardam uma cidade para protegê-la contra ataques do inimigo. E no caso aqui ela está dizendo, essa paz de Deus vai proteger a mente de vocês contra sentimentos negativos, de medo, ansiedade, todos esses sentimentos negativos. Então, após a oração, esse momento de comunhão, que como eu falei, a nossa natureza não quer, mas quando ali ajoelhamos, nós depois levantamos fortes, né? Como alguém que mandou a imagem de uns 6 gatinhos caminhando, e ele escreve assim, indo para a oração. Depois ele coloca aqueles 6 leões fortes, né? Ali ele coloca voltando da oração. E realmente a gente vai para a oração desse jeito e volta forte. A oração nos fortalece, porque ela alimenta o nosso espírito na confiança em Deus. Então diz aqui, a paz de Deus guardará o vosso coração. A paz que excede todo entendimento. Essa é aquela paz lá de João 14, se não me engano, 7, quando Jesus fala assim, deixo-vos a paz, a minha paz. 14, 7 ou 27, acho que é 27. Deixo-vos a paz, a minha paz os dou, não vos la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. É uma promessa do Senhor Jesus ali, deixando-nos a paz, e a paz de Jesus é uma paz que indifere das circunstâncias de saúde, dinheiro, de mesmo de estar tudo bem, às vezes no casamento ou na família. A paz de Jesus é essa paz da segurança que Ele nos dá, de que Ele nos ama, de que Ele está cuidando de nós, né? Essa confiança na provisão, na soberania, na sabedoria do Senhor. E essa paz também, ela vem de um descanso nosso de entregarmos e confiarmos em Deus. Então, você que está me ouvindo, me assistindo agora, quero falar com você, troque o desespero e o medo e a ansiedade pela fé e pela confiança em Deus para que você desfrute dessa paz. Há uma história de um equilibrista que amarrou um cabo de aço de um prédio no outro e começou a fazer malabarismo, as pessoas aplaudindo, e quando um momento ele volta para um dos prédios, lá no alto tinha um carrinho de mão e tinha um rapaz perto, e ele falou com o rapaz, você acredita que eu passo com esse carrinho para o outro lado? O rapaz falou, claro, isso é tranquilo para você. E ele falou com o rapaz, então entrei no carrinho. O rapaz falou, de jeito nenhum. Então aquele rapaz confiava, mas não confiava. E às vezes nós oramos, entregamos nas mãos de Deus, mas não confiamos, não descansamos, continuamos com ansiedade, continuamos preocupados. Nós precisamos então treinar o nosso coração na fé, porque Tiago diz que aquele que pede duvidando não recebe. E infelizmente, às vezes o nosso coração tem isso, como os discípulos que estavam aprendendo a confiar também no Senhor e às vezes tinham medo. Jesus chegou a falar homens de pouca fé, porque Jesus estava no barco e eles sentiram medo. Então, às vezes também nós passamos por esse momento, mas devemos treinar o nosso coração para uma vida na fé, investir mais nesse tempo de oração e de estar declarando com nossos lábios, Deus, eu confio no Senhor, porque o que está lá em Jeremias 17, ele diz, olha, feliz o homem que confia no Senhor, bem-aventurado o homem que confia no Senhor. O Senhor gosta que nós confiemos nele, na verdade Ele quer mostrar o seu poder sobre nossas vidas e o milagre acontece a partir da confiança nossa. E Deus é plenamente confiável, totalmente confiável. Então, a paz vem quando aprendemos também a entregar o fardo e deixar nas mãos do Senhor, porque algumas pessoas ajoelham para orar, e eu falo de ajoelhar, mas
a minha igreja que eu estou atualmente pastoreando, são mais pessoas idosas. Eu sou caçula, com 61 anos. Eu acho que abaixo de mim só tem um outro rapaz que não é tão novo também. Mas essas pessoas têm dificuldade em ajoelhar, né? Artrite, artrose, aquele DNA que eles falam, problema de DNA, data de nascimento avançada. Então, não é, eu falo de ajoelhar, eu gosto de ajoelhar, mas é aquela reverência no coração. Só que algumas pessoas entregam o seu fardo nas mãos do Senhor, ora, coloca tudo nas mãos do Senhor, mas quando eles levantam, eles tomam de volta esse fardo e continuam preocupados, continuam ansiosos. Não, precisamos falar, Senhor, está nas tuas mãos. Toda hora que vier aquela preocupação, Senhor, eu entreguei nas tuas mãos. O Senhor está cuidando. Eu creio em Ti. E vai fazendo declarações de fé, orações flecha, né, ao longo do dia. Ó Senhor, e louva o Senhor, distrai então a mente. Porque no versículo, inclusive, seguinte, a Bíblia mostra aqui que, e eu estou encerrando, tá, querido? No que nós devemos pensar, porque também a batalha contra a ansiedade, o medo, tudo isso é uma batalha também travada na nossa mente. E aqui o apóstolo Paulo fala, olha, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que ele está dizendo? Para espantarmos pensamentos negativos, pensamentos danosos, e aquela fala do inimigo que vai dar errado o tempo todo. Martim Lutero, ele tem uma frase que ele diz o seguinte: você não pode impedir que um pássaro voe sobre sua cabeça, mas pode impedir que ele faça ninho. Então espante o pensamento ruim e comece a glorificar o Senhor. E finalmente então, para encerrar, aqui o apóstolo Paulo diz, olha, o que também aprendestes e recebeste, ouviste, viste em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Olha que coisa maravilhosa. Se você praticar essas coisas, e hoje também estou repassando a você, se você praticar, certamente o Deus de paz, o Deus da paz vai abençoar você. A paz é um sinal da presença de Deus. E eu quero encerrar com uma história engraçada de um moço, que é uma história, não é a realidade, mas traz um ensino muito legal. Ele estava saindo da casa dele com um carro novo, e quem que estava no portão da garagem? Jesus. E ele, quando viu, oh Jesus, que maravilha, te vi aqui, Senhor Jesus, entra aqui, eu quero te mostrar meu carro novo. E ele abriu então a porta ali do passageiro, o Senhor Jesus sentou-se ali na frente, ao lado dele, e ele saiu dirigindo, e muito empolgado, e falava assim, olha Senhor Jesus, olha que carro maravilhoso, olha que o volante regula aqui, olha isso, mostrando o painel, uma coisa e outra. E ele já no trânsito, de repente o sinal fecha, o carro da frente para, e ele distraído, por um momento de distração, pá, aquela batida. E ele abaixa a cabeça, e passa a mão na cabeça, e põe a mão assim, e ele vira para Jesus e dá uma bronca e fala, Senhor Jesus, o Senhor aqui do meu lado, como é que o Senhor me deixa acontecer isso? E Jesus olha para ele tranquilamente e falou com ele, sim, eu estou aqui do seu lado, mas eu estou de carona. Então assim que às vezes acontece. Às vezes Jesus até está conosco, mas não está no volante. Então, para desfrutarmos da paz, nós precisamos entregar o volante para Ele. Ó Senhor Jesus, toma aí a direção. O Senhor sabe guiar. Amém? Que Deus abençoe essa palavra na sua vida. Que Deus seja glorificado. Que o nome do Senhor Jesus seja glorificado e que o seu coração se encha dessa paz, a paz que só o Senhor Jesus pode dar. Ele é o príncipe da paz. Amém? Glória a Deus.